Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento. Onde quer que estejamos, Senhor, viemos pedir a Tua bênção, Tua graça, através da ação do Teu Santo Espírito, iluminando nossas mentes e corações, Senhor. Onde quer que estejamos, pedimos, Senhor, através dessa lição, baseada nas Escrituras, possamos aprender algo mais e colocar em prática. Assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os textos bíblicos base para hoje, para a nossa lição é Mateus 28, versículos 18 ao 20 e Lucas 22, versículos de 1 a 20. Porém, leremos apenas o primeiro texto, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. O título da lição de hoje é Sacramentos, Batismo e Ceia do Senhor, que são os dois sacramentos que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja terrena. Sacramentos são meios de graça especiais instituídos por Jesus Cristo. A palavra vem do latim sacramentum e significa ritual sagrado. Na sua maioria, as igrejas cristãs evangélicas, inclusive a metodista, com base nos evangelhos, aceitam como sacramentos o batismo e a ceia do Senhor. Nessa lição, trataremos do tema à luz da doutrina wesleyana. Fundamento bíblico. Na tradição wesleyana, os sacramentos instituídos por Cristo não são somente distintivos da profissão de fé dos cristãos. São também sinais certos da graça e boa vontade de Deus para conosco, pelos quais Ele, invisivelmente, opera em nós, e não só desperta, como fortalece e confirma a nossa fé nele. Os sacramentos não foram instituídos por Cristo para servirem de espetáculo, mas para serem recebidos dignamente. E somente nos que participam deles dignamente é que produzem efeito salutar. Mas aqueles que os recebem dignamente, recebem para si mesmos a condenação, como diz Paulo, 1 Coríntios 11, 29. O batismo marca nosso ingresso na família da fé e a ceia do Senhor é o memorial do sacrifício de Cristo por nós, a ser realizado até que Ele venha. Os sacramentos não são simples ordenanças de Cristo, são meios de graça. Através deles, Cristo opera invisivelmente na vida do povo cristão. Para que isso aconteça, é necessário, além da participação, uma resposta humana através da fé e da santidade. Assim, irmãos e irmãs, o batismo e a ceia do Senhor são dois sacramentos que Ele deixou para a sua igreja terrena, na qual no batismo nos arrependemos dos nossos pecados, fizemos a profissão de fé e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E na ceia é um momento de alimentação comunitária, onde comemos o pão que representa o corpo de Jesus e bebemos o suco de uva que representa o sangue de Jesus. O batismo. Antes de Jesus, o batismo era uma prática judaica de lavagem cerimonial direcionada exclusivamente aos prosélitos, recém-convertidos ao judaísmo. João Batista, ao convidar as pessoas ao batismo, não introduz algo novo, mas amplia seu significado e convida o povo, tanto os judeus como os gentios, ao gesto de arrependimento e conversão. Conforme a mensagem de João, homens e mulheres precisam do batismo e o arrependimento e remissão dos pecados. É uma necessidade de todas as pessoas. Como o batismo de João estava relacionado à prática da confissão de pecados para o arrependimento, ele fica surpreso quando Jesus adentra as águas do Jordão para ser por ele batizado, Mateus 3,14, tendo em vista Jesus não ter pecados, 1 João 3,5. João estava ali no Rio Jordão batizando tanto judeus como gentios que se arrependiam e buscavam o batismo. Entretanto, João ficou surpreso quando Jesus o buscou para ser batizado, sem ele ter nunca cometido o pecado, porque Jesus nunca cometeu o pecado, mesmo assumindo a forma humana, não pecou. Após o batismo de Jesus, a prática seguiu com seus discípulos, como sinal exterior de adesão ao projeto do reino de Deus.
não exigia preparação prévia, mas um coração realmente arrependido. Era a porta para o surgimento e seguimento de Jesus de Nazaré. Após sua ressurreição, esta prática foi ampliada com o sentido sacramental, firmada na Trindade. Por isso, em nosso meio, quando as pessoas são batizadas, elas são batizadas com água, não importa a quantidade, e não importa o formato, seja aspersão, derramamento ou imersão, porque quem salva é Jesus. O discipulado exigia batismo seguido pelo aprendizado do Evangelho. Obedecendo ao Senhor, os apóstolos deram continuidade a esta prática, batizando famílias inteiras e as multidões que aceitavam o reino de Deus. Atos 2, 41 é exemplo disso. O batismo não é um elemento proibitivo, não é um monopólio, é um sacramento do Senhor Jesus para todas as pessoas. Assim, não havia ali impedimentos, havendo arrependimento, pessoa aceitando a Jesus, eram batizadas. O batismo não é somente um sinal de profissão de fé e marca de diferenciação que distingue os cristãos dos que não são batizados, mas é também um sinal de regeneração ou de um novo nascimento. O batismo de crianças deve ser conservado na igreja. A igreja metodista batiza crianças. Jesus ficou indignado com a atitude de seus discípulos quando começaram a repreender os pais por levarem crianças até ele. Ele disse que as crianças têm prioridade no reino de Deus. Se elas têm prioridade, não podem ser impedidas, barradas, de receberem em si o batismo, de receberem a presença de Deus em suas vidas. O batismo com água é um sinal visível de uma bênção invisível, a graça do Senhor Jesus, pela qual participamos da comunhão do Espírito Santo e nos tornamos herdeiros da vida eterna. Na Igreja Metodista, como em outros segmentos cristãos, o batismo é com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a aspersão aplicada com água, com a mão sobre a cabeça da pessoa. Derramamento com ambas as mãos, derrama-se água sobre a cabeça da pessoa. Ou imersão, quando a pessoa é totalmente imersa. Temos assim os 3 formatos em que é utilizada a água. E temos a invocação da presença trina de Deus na vida da pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia, esse sacramento possui vários significados. É símbolo da salvação, Marcos 16:16, 1 Pedro 3:2. De purificação, a lavagem de pecados, Atos 2:38, 22:16. Do testemunho público de que morremos com Cristo para o mundo, Romanos 6:3-5. Da circuncisão em Cristo e do sepultamento da velha natureza, Colossenses 2:11-13. É também símbolo e testemunho do batismo no Espírito Santo, Mateus 3:11-12. E do revestimento de Cristo, Gálatas 3:27. O batismo tem todos esses significados. Ele adentra a pessoa no reino de Deus. Ele prepara a pessoa para que no futuro por vir, ele seja na presença de Deus. Devemos tomar cuidado, entretanto, relativo ao formato do batismo. Embora batizemos por aspersão, na qual derramamento e imersão também são válidos, devemos tomar um cuidado para não sermos pressionados para um ou outro, porque é o que tem acontecido. Principalmente quando membros de igrejas tradicionais são obrigados a se rebatizarem em outras igrejas, porque não há filiais dessas em outros bairros ou cidades. Não permitamos que isso aconteça conosco. O rebatismo é o mesmo que declarar publicamente que Deus nunca esteve conosco, que o Santo Espírito de Deus nunca agiu em nós, que todas as vezes que nós oramos e ceiamos e jejuamos, foram apenas atos mágicos que não aconteceram nada. Devemos tomar cuidado, então, com a prática do rebatismo. Se você foi batizado por aspersão, derramamento ou imersão, não aceite o novo batismo, não aceite o rebatismo. O batismo é sacramento que nos dá ingresso ao corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:12-14. E a marca das pessoas que iniciam
como discípulos e discípulas do Senhor. Mateus 28, 19. O sacramento do batismo é importante porque mostra às pessoas que é uma marca de iniciação no reino de Deus. Há uma transformação da vida de uma pessoa, de uma situação para uma posição privilegiada. Sai da situação de pessoa que desconhecia o profundo amor de Deus para uma posição de pessoa que conhece a grande amplitude da ação de Deus na vida humana. Sendo o batismo um sinal da graça de Deus e um símbolo do ingresso no corpo de Cristo, e reconhecendo que as crianças fazem parte do reino de Deus, como anunciou Jesus, Marcos 10, 3 a 16, e entendendo que no início da igreja cristã, famílias inteiras eram batizadas, Atos 16, 15 a 33, 1 Coríntios 1, 16, as igrejas de tradição reformada e também wesleyana batizavam e batizam crianças. Esta prática diz respeito ao reconhecimento da criança como parte da família da fé e tem o significado da antiga circuncisão, de consagração da criança ao Senhor pela fé dos pais. Assim, batizamos as crianças da família da fé, sendo necessário que pelo menos um dos pais seja membro da igreja e se comprometa a criar a criança nos caminhos do Senhor. A criança é batizada por um ato de fé na graça de Deus e no acatamento dado por Jesus aos pequeninos. É claro que, como testemunhas e responsáveis pelas crianças, devemos cooperar com Deus para que a semeadura da graça inserida na criança possa produzir o seu fruto no momento de uma experiência pessoal com Cristo, por meio da confirmação batismal e do testemunho do Espírito Santo como sinal de conversão plena e consciente ao Senhor da graça. Na época, famílias inteiras eram batizadas quando o patriarca aceitava Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sua mulher, filhos e filhas, jovens, adolescentes e crianças, famílias inteiras eram batizadas e começavam a buscar ao Senhor Deus, viver em comunhão. Infelizmente, hoje, há quem recusa, quem rejeita o que acontecia na época e rejeita o nosso entendimento, rejeita as nossas práticas. É triste, mas é um fato. Assim, irmãos e irmãs, não se sinta constrangido, não se sinta diminuído se alguém de alguma instituição cristã diga para você que somos uma igreja errada, que fazemos o que é errado. Porque Jesus, ele nunca rejeitou as crianças, chamou para si. E vemos assim no livro de Atos, famílias inteiras sendo batizadas, inclusive as crianças que faziam parte das famílias. É uma prática que as igrejas reformadas históricas e a nossa cumpre, pratica. Nada contra o batismo por derramamento, por imersão, porque quem não aceita a aspersão também não aceita o derramamento. Infelizmente, observamos uma idolatria muito grande sobre a prática da imersão, como se fosse a única forma de batismo, quando Jesus, em nenhum momento, disse que esse ou aquele deveria ser a forma correta ou certa. O fato que temos aqui é que o batismo deve ser feito com água, não importa o formato, e com a invocação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Veremos agora sobre a ceia do Senhor. Em Lucas 22, de 1 a 20, aparece com mais clareza a relação entre a Páscoa judaica e a ceia do Senhor, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. A Páscoa comemorava a libertação do povo de Israel do Egito. O principal símbolo desta festa era o cordeiro assado, que lembrava o cordeiro que foi morto na primeira celebração, cujo sangue foi colocado nos umbrais das portas do povo hebreu. Êxodo 12, de 1 a 27. Lucas narra com mais detalhes a celebração da Páscoa judaica, antes da instituição da ceia do Senhor, versículos 15 ao 17. Logo após a celebração da Páscoa, o Senhor instituiu o sacramento da ceia, versículos 19 e 20. A ceia, nesse contexto, apontou para o passado e para o futuro,
falou do Cordeiro de Deus, profetizado ao Cordeiro Pascal, sacrificado no Egito, para a libertação do povo, e apontou para o Cordeiro de Deus, que daria seu corpo na cruz e derramaria seu sangue para a nossa libertação. Só entendemos o significado espiritual da ceia olhando para o Êxodo e para o Calvário. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Observamos aqui uma ligação do Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das portas para salvar o povo de Deus de um grande evento que acabou penalizando os primogênitos. O sangue do Cordeiro serviu para proteger as famílias nos lares. Com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, veio trazer a salvação para as famílias, para as pessoas que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. É o que nós temos como fé. Jesus, então, ele é o Cordeiro que substituiu aquele animal. Jesus, ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Em semelhança, os cordeiros que foram mortos naquela época e o sangue colocado nos umbrais das portas, proporcionou a salvação dos primogênitos das famílias. Jesus, ele é o primogênito. Ele, com seu sangue lá na cruz, veio para salvar a humanidade, salvar as pessoas. Mas nem todas as pessoas do mundo querem Deus, querem Jesus, aceitam o seu sacrifício, o seu martírio, aceitam o seu sangue que veio para salvar a humanidade. Deus deu o livre-arbítrio e cada um escolhe o que quer, desde que saiba que há consequências para tudo nesse mundo. Palavra que ilumina a vida. A ceia do Senhor não é somente um sinal de amor que os cristãos devem ter uns para com os outros, mas antes é um sacramento da nossa redenção pela morte de Cristo para quem reta dignamente e com fé o recebe. O pão que partimos é participação do corpo de Cristo, como também um cálice de bênção é a participação do sangue de Cristo. A transubstanciação, ou a mudança de substância do pão e do vinho na ceia do Senhor, não se pode provar pelas Sagradas Escrituras, e é contrário às suas terminantes palavras. Destrói a natureza de um sacramento e tem dado motivo a muitas superstições. O corpo de Cristo é dado, recebido e comido na ceia somente de modo espiritual. O meio pelo qual é recebido e comido o corpo de Cristo na ceia é a fé. O sacramento da ceia do Senhor não era, por ordenação de Cristo, custodiado, levado em procissão, elevado, nem adorado. Artigo de Religião, número 18, do Metodismo Histórico. Ou seja, quando nos reunimos em cultos para participar da ceia do Senhor, quando nós comemos o pão, é pão mesmo. E quando bebemos o suco de uva, é suco de uva mesmo. Com a oração, o pão não se transforma na carne de Jesus, nem o suco de uva se transforma no sangue de Jesus. Nós comemos a carne de Jesus, bebemos o sangue de Jesus de uma forma espiritual, porque o pão representa o corpo e o vinho de uva representa o sangue de Jesus. Representam, não se tornam. Comemos e bebemos de uma forma espiritual. E todos nós comemos praticamente o mesmo tamanho do pão, ingerimos o mesmo tanto de líquido do suco de uva, porque é um momento de comunhão, onde pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas compostas ou sem, participam de uma forma igual. Um momento em que todos nós podemos estar igualados no comer e no beber, porque Deus dá a sua salvação a toda a humanidade, a todos os seres humanos. Pena que nem todos o querem. Os metodistas reconhecem que a ceia não é da igreja, mas de Cristo. E todos aquelas que estão em comunhão com o Senhor e com o corpo de Cristo, independentemente da denominação, têm acesso à mesa. No entanto, a ceia do Senhor só tem eficácia para quem participa, reta, dignamente e com fé. Para essas pessoas, a ceia é a participação espiritual do corpo e sangue de Cristo. Na igreja metodista, qualquer pessoa de qualquer igreja que se fizer presente, pegar do pão e do sangue, que representa, pega do pão, que representa o corpo de Cristo, e pega o vinho, que representa o sangue de Cristo, todas têm livre acesso.
Porque a ceia não é da igreja metodista, a ceia não é do pastor, da pastora, a ceia não é de nenhuma igreja denominacional na face da terra. A ceia é do Senhor. Assim, irmãos e irmãs de outras instituições cristãs que se fazem presente em nosso momento cultico com a Santa Ceia são convidados e convidadas a participarem. Infelizmente, há instituições que impedem, barram, porque obrigam a pessoa a se tornar membro de carteirinha, na qual deve ser rebatizada, e aí criam obstáculos. Desconhecem que a ceia não é um monopólio, a ceia não é uma propriedade, a ceia é do Senhor Jesus. Uma vez que as crianças são inseridas na comunidade de fé pelo batismo, nas igrejas metodistas elas participam da ceia do Senhor, orientadas sobre seu significado e preferencialmente acompanhadas pela família. Por que barrar as crianças? Por que impedir as crianças de participar da ceia do Senhor, se das tais é o reino dos céus? Se a prioridade são para elas, por que empatá-las de serem levadas a Cristo Jesus? Por que impedi-las de participar desse momento de comunhão? Por quê? Porque as crianças precisam ser penalizadas. Por quê? São porquês que devem ser respondidos. Dizer que as crianças são ignorantes, não têm consciência, isso não é desculpa, porque Deus não está preocupado com essas desculpas humanas. O que Deus quer para si é o ser humano, seja a pessoa idosa ou uma criança. Deus ama a todas e deseja a salvação para todas elas. Conclusão: os sacramentos precisam ser recebidos de forma como foram ensinados pelo Senhor Jesus. O batismo e a ceia do Senhor são dois meios de graça que nos santificam e nos capacitam para a missão. Nossa participação deve se dar com seriedade e comprometimento, mas também com alegria e ação de graças. Irmãos e irmãs, o batismo e a Santa Ceia não são atitudes que nós praticamos em meio à tristeza, a um pesar público. Não. O batismo é um momento de grande alegria. A ceia do Senhor, um momento de grande alegria. Porque Jesus não está na cruz nem no sepulcro, ressuscitou ao terceiro dia. E através das boas novas nós podemos compartilhar do que Deus está oferecendo e quer compartilhar com as pessoas. Basta a pessoa dizer sim. E Deus não quer controlar nenhum de nós como se fôssemos bonecos ou marionetes. Ele quer conviver conosco ao nosso lado, quer habitar em nossa vida. Ele quer rir conosco e chorar conosco, quer nos preparar, quer compartilhar conosco. Deus quer ser tudo em nossa vida, Ele quer ser do bom e do melhor. Infelizmente, as pessoas o rejeitam, pessoas criam desculpas, teologias malucas, distorcem textos sagrados e fazem uma confusão terrível. Isso prejudica a igreja terrena de Jesus, prejudica o seu testemunho na sociedade que vivemos. Irmãos e irmãs, temos uma questão para ser respondida, para depois podermos compartilhar. Havendo dúvidas, nos comunique para que possamos aprender e compartilhar também. Como você se prepara para participar do culto e da ceia do Senhor? Como você faz? Você se prepara no decorrer da semana? Você se prepara no dia para participar do culto, da ceia do Senhor? Jamais vamos esquecer que a igreja é como se fosse um hospital da fé, onde devemos nos reunir constantemente e pedir a ação, a intervenção divina a cada momento. Assim, irmãos e irmãs, agradecemos a Deus por este momento e vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, obrigado por mais este dia de vida, mais este momento, onde quer que estejamos. Te agradecemos pela tua ação, por termos aprendido algo mais da tua palavra através desta lição. E no nome do teu Filho Jesus, te agradecemos, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão. Guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo. Seja convosco para todos sempre. Amém.
Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.